Hoje, Dia Mundial da Saúde, eu vou conversar mais uma vez com o meu amigo médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. As últimas chuvas do mês de março acionaram um alerta para um assunto que pode passar despercebido, que é a leptospirose, mas que é muito grave. Os riscos de contaminação aumentam, principalmente em áreas alagadas, e por isso os cuidados precisam ser redobrados. Ainda tem possibilidade de chuva forte para esse mês de abril, então é bom ficar de olho, né? Por isso hoje o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre leptospirose. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi no Dia Mundial da Saúde. Nada como estar aqui ao vivo no Serviço de Saúde, falando de um assunto que, olha, as pessoas podem achar que não é importante, não. Mas eu estou vindo agora lá do Hospital dos Servidores, como de hábito faço aos domingos. Tem inclusive um caso extremamente grave num rapaz, quer dizer, é uma doença séria. Vamos tentar alertar a família Tupi para prevenção e como suspeitar. E antes de tudo, o Alex lá do CREMERG me pediu para mandar um beijo, um abraço bem apertado no Paulinho da Cerâmica, um deficiente visual, nosso seguidor aqui na rádio. Ouve tudo da Tupi. Que bom. E, Paulinho, muitas felicidades para você, parabéns antecipado pelo seu aniversário. O Alex disse, não esqueça, senão vai ver comigo. Alex, cumprida a missão. Paulinho, um abraço. Falar de leptospirose? Mas deixa eu perguntar, esse rapaz que está internado lá nos servidores corre risco sério de vida, doutor? Eu vou explicar, ele está com uma complicação tardia da leptospirose, que é a hemorragia pulmonar. Então ele está sangrando através dos pulmões. E nos Estados Unidos, eu estava fazendo a revisão ontem, nesses casos a mortalidade chega a mais de 50%. Entendi. Então ele já está entubado, está com todos os cuidados necessários lá no nosso serviço da Clínica Médica da DIP, mas preocupa. Qual a idade dele, mais ou menos? Em torno de 20 e poucos anos. Poxa, muito jovem. Como é que a pessoa pega a leptospirose? O que é a leptospirose? Então é uma doença infecciosa aguda causada pela leptospira, daí o nome leptospirose, que é uma bactéria do gênero espiroqueta. Eu tenho, por exemplo, o Treponema pallidum da sífilis, que também é uma espiroqueta. E a leptospira interrogans também é uma espiroqueta que causa leptospirose. Como é que se infecta? O rapaz pegou de outra pessoa com leptospirose? Não. Na verdade, a leptospira penetra pela pele humana ou pelas mucosas. E onde que está a leptospira? Ela tem reservatórios, são animais onde ela vive, passa a vida dela. Os principais são os ratos, né? Que nós temos uma infinidade de ratos nos esgotos. Mas outros animais também, bois, ovelhas, cães, podem ter leptospira no seu organismo, que é eliminada na urina desses animais. Então, veja bem, eu tenho um saneamento básico que em algumas cidades, em algumas regiões, praticamente não existe. Aí eu tenho esses roedores que urinam, obviamente, no solo. Às vezes, isso é importante, depósito de supermercado, de bar, o ratinho vai lá e faz um xixi na lata do refrigerante que você vai beber. Amigo, lave todas as latas de refrigerantes quando chegar em casa. Porque eventualmente aquela urina, ela resseca, mas a leptospira está aí. Aí você vai descuidadamente, coloca a boca e bebe direto da lata. Você pode se infectar pela leptospira. Já temos casos comprovados que se deu assim, e casos graves. Mas normalmente acontece que a pessoa vai, seja na lama da chuva, seja na água da enchente, e fica lá descalço. Olha, quantas vezes minha saudosa avó dizia, menino, sai dessa água suja. Tem coisa melhor do que jogar uma peladinha na água da chuva? E descalço, né? Claro, não vai sujar o tênis. E aí que está o problema, porque você fica com o pé imerso muito tempo naquela água que tem lama. Aquela água contaminada muitas vezes e quase sempre pela urina de roedores, de ratos, onde pode haver a leptospira. E se a leptospira tiver um determinado tempo para poder penetrar pela pele, claro, se você tem uma ferida na pele, facilita. Mas não necessariamente, pode não ter, mas você ficou uma hora brincando naquela água. Ela vai penetrar pela pele sadia. E ao penetrar, ela pode provocar a doença. O período de incubação, que é aquele período de tempo que leva entre a leptospira entrar no organismo e a doença começar, varia de 1 a 30 dias. Então veja bem, Helena,
Eu entrei na água, brinquei na lama, daqui de repente há 20 dias começam os sintomas. Eu já tinha me esquecido. Ah, sim, é verdade. Então a história epidemiológica que cabe ao médico e sempre ele fazer a coleta, às vezes é difícil, porque a pessoa já se esqueceu que na inundação foi desentupir o ralo, foi mexer na calha e já ficou com a mão ali. Então, primeiro cuidado de prevenção. Se você tem que limpar algum esgoto ou trabalhar com a água de inundação para desentupir, tirar aquilo, use luvas de borracha e galocha. Proteção na pele, não deixe tua pele ficar em contato com aquela água. Isso é a primeira prevenção, porque infelizmente para leptospirose não tem vacina. Contrário do que a gente tem para a Covid, por exemplo. Para a influenza, acabamos de ouvir o nosso querido secretário Daniel Sorange lembrando da importância de vacinar para a influenza. Para a leptospirose não temos vacina. Então a prevenção é evitar contato com água contaminada pela urina desses animais. O senhor falou agora há pouco das latinhas, né? Eu fiquei pensando aqui, tem que ter cuidado também quando compra na rua e também na praia, né? Às vezes um ambulante passa ali com a latinha de cerveja, né? Tá lá dentro daquele isopor com gelo, ele te dá a latinha, você abre você a latinha não e bebe, sabe, né? Heleno, você não sabe em que condições aquele vendedor armazenou aquele líquido, aquela latinha. E ali os ratos passeiam, que é uma festa, né? Pois é. Eu costumo brincar o seguinte: italiano e rato tem toda parte. E é verdade, eu estou aqui para provar isso aí, descendência clara. Então, de qualquer forma, ratos são muito comuns, principalmente em função de saneamento básico deficiente. Mas, doutor Silvio, quando é que eu posso suspeitar que essa maldita chegou em mim? Isso, quais são os primeiros sintomas? A leptospirose, ela tem duas fases. A fase precoce, que é a primeira, claro, eu vou ter um início súbito de febre, geralmente febre alta. Febre alta é essa que vem acompanhada de uma dor de cabeça, que geralmente atrás dos olhos, na região frontal, que lembra muito, inclusive, a dor de cabeça da dengue, tá? Até porque, às vezes, o diagnóstico diferencial dessas duas doenças não é muito fácil. Dor muscular. Caracteristicamente, na leptospirose, dor nas costas, mas, sobretudo, nas panturrilhas. O indivíduo perde o apetite, fica enjoado e pode vomitar. Eventualmente, tem dor em alguma junta, pode ter diarreia. É característico da leptospirose uma sufusão conjuntival, aquele olho vermelho, por hemorragia subconjuntival. E ele tem dor quando ele olha para alguma luz, a fotofobia. Isso também é característico. Podem surgir lesões na pele, manchas avermelhadas, às vezes um pouco elevadas, as chamadas pápulas, que normalmente elas se distribuem na região do tronco. Tórax, abdômen, pode ter essas lesões aparecendo com prurido, geralmente acompanha prurido. Essa febre normalmente tem uma duração de 3 a 7 dias. E na grande maioria dos pacientes, ela regride e não causa mais nada. Porém, em 10 a 15%, eu posso ter evolução para a chamada fase tardia da leptospirose, a fase imune, que é onde vão surgir as complicações. E antes que o professor Edilson Souza, Edilson da creatinina lá da UERJ, resolva bater em mim, Edilson, não vou esquecer não, a síndrome de Weil é uma complicação crônica e temida da leptospirose, que se caracteriza pelo aparecimento de icterícia, ao doutor Silvio com os termos médicos. Icterícia, família Tupi, é aquela coloração amarelada da pele. Só que no caso da leptospirose, essa coloração amarelada, ela chega a ficar laranja. Lembra daquela Fanta laranja? Sim. Mais laranja do que aquilo. É chamada icterícia bilirrubínica. É rubínica, de tão vermelho que a pessoa fica. O médico olha para aquilo, a primeira coisa que ele pensa: ops, hepatite. E aí ele vai pedir exames. E é curioso que na icterícia da leptospirose, as bilirrubinas estão muito elevadas, mas as transaminases, que são as enzimas que se elevam quando há destruição da célula hepática, o hepatócito, elas estão pouco alteradas, não estão alteradas a 800, 1000, como a gente vê na hepatite. 100, 200. Isso já deve alertar o médico: opa, não deve ser hepatite não, pode ser leptospirose. Bilirrubina muito alta com transaminases não muito alteradas. A insuficiência renal, ela costuma seguir essa icterícia. E aí eu vou ter, por perda de volume, uma deficiência na perfusão do rim. Isso vai fazer com que haja uma elevação da ureia,
e da creatinina tão cara ao professor Edilson. O indivíduo começa a desenvolver uma insuficiência renal que eventualmente vai ser necessário dialisar nessa fase, senão o indivíduo morre. Por quê? Porque os distúrbios eletrolíticos, potássio, sódio, que acompanham a insuficiência renal, podem provocar uma arritmia fatal. Então você dialisa o paciente. Então ele vai ficar dependente de diálise pelo resto da vida. Nananina, não. Porque normalmente, recuperando a leptospirose, o rim também se recupera. Fenômenos hemorrágicos, e aí eu penso sempre na bendita dengue também, né? Por quê? Porque se acompanha de uma queda de plaquetas, e eu posso ver o aparecimento de pequenas fusões hemorrágicas na pele. Petequias são aqueles pintinhos avermelhados na pele, nas mucosas, equimoses, hematomas, mas tem numa forma da complicação crônica hemorragias internas. Então veja bem, eu posso ter hemorragia inclusive no sistema nervoso central. Em 15% dos casos de leptospirose eu posso ter um quadro de meningite asséptica. O que é isso, Silvio? É um quadro de meningite que eu faço a punção lombar, retiro o líquor da espinha e não cresce nenhum germe, porque na verdade o que tem ali é leptospira. Eu não tenho uma bactéria tipo meningococo. Então a meningite é asséptica, que não deixa sequela e que normalmente recupera 100%. Porém, na fase aguda, o indivíduo pode desenvolver uma confusão mental, eventualmente quadros de crises convulsivas e algumas paralisias faciais. Chegamos a falar aqui sobre a síndrome de Guillain-Barré, que eventualmente pode acompanhar nesses casos. A manifestação que mais recentemente tem sido vista, e essa que me deixou muito triste, preocupado quando saí do hospital, são fenômenos hemorrágicos no pulmão. Então o indivíduo tem uma tosse, dor torácica, falta de ar, e essa tosse vem acompanhada de um catarro com manchas de sangue. Eventualmente hemorragia pulmonar maciça. O indivíduo começa a tossir e sai sangue direto pela tosse dele. A gente não tem como controlar essa hemorragia. Não há transfusão de plaqueta, transfusão de sangue, de plasma. Tudo que a gente faz nesses casos normalmente não funciona. Daí a mortalidade nessa situação ser superior a 50%. Não é jogar cara e coroa, é pior que isso. Rapidinho para encerrar o tratamento, né? Na fase aguda, antibiótico. Você suspeita de leptospirose, amoxicilina, doxiciclina, que normalmente você consegue evitar o crescimento da leptospira com esses antibióticos. Na fase de complicação crônica, você faz a penicilina G cristalina, ou a cefotaxima, ou ceftriaxone, evidentemente que intravenoso. Quando existe sinal de complicação crônica, a internação hospitalar é mandatória. Daí o antibiótico ser dado na veia, sob supervisão do médico e da enfermeira, que fica ali observando a evolução do caso. A leptospirose é uma doença perfeitamente evitável se tivermos melhorias nas condições de saneamento urbano, combate a multiplicação desses roedores, que olha, rato para se multiplicar é uma facilidade incrível. É verdade. Combatê-los, evitar acúmulo de lixo e nas enchentes, mamãe e papai de olho nas crianças, porque elas adoram brincar, e está aqui uma prova testemunhal de que no passado fez muito disso. E a minha avó, ela, graças a Deus, ela era muito atenta. Moleque, vem pra cá, senão levava uma palmada. Naquela época levava, não era bullying não. E isso aí certamente evitou pegar casos de leptospirose, porque é uma doença que ocorre em todo mundo, afeta todas as faixas etárias, porém, crianças, grávidas e idosos têm um risco maior de complicações. E é muito comum o aborto quando a mulher grávida pega a leptospira. Bom, domingo que vem, a médica ginecologista e obstetra, nossa querida amiga doutora Célia Regina, estará aqui falando sobre endometriose, que é um problema muito comum nas mulheres, né, meu amigo? É verdade. E endometriose é uma condição que é um diagnóstico que às vezes é difícil de ser confirmado, mas para o qual tem tratamento e que causa uma perda de qualidade de vida às mulheres, inclusive jovens, às vezes dificultando inclusive engravidar. Mas olha, eu não conheço honestamente ninguém com mais competência, com mais saber do que a Célia para explicar para a família Tupi isso. E antes de encerrar, um beijo para o Oscar Berro, que está aniversariando hoje, grande amigo. Ele foi diretor do Departamento Geral de Hospitais da Rede Federal aqui no Rio e também foi da Fiocruz. Berro, muita saúde para você, que é o mais importante, nós sabemos disso. Tá aí, um abração, Berro, tudo de bom. Doutor Silvio, boa semana e até domingo. Até domingo e terça-feira que a gente chute em gol. Abraço, Heleno. Abraço, querido. Show do Heleno.